O Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem, segunda-feira, dia 1º de abril, para declarar a possibilidade de intervenção militar como inconstitucional. Em plenário virtual, o relator da ação, o ministro Luiz Fux, argumentou em seu voto que as Forças Armadas não têm poder para garantir o equilíbrio, entre aspas, entre os poderes, além da Constituição Federal não encorajar qualquer ruptura democrática. A Corte analisa os limites de atuação das Forças Armadas e sua hierarquia frente aos três poderes. Silvio, estão colocando freios nas Forças Armadas? Graças a Deus, né? O pessoal tá bravinho com isso aí, mas é uma coisa que o STF está fazendo muito corretamente, né? O problema é que o STF acha que ele é o poder moderador, né, da República. Esse que é o problema, né? E simplesmente não cabe nenhum tipo de poder moderador, né, na estrutura que foi criada. O que acontece? Né? É óbvio que as Forças Armadas não são o poder moderador. Né? O que era o poder moderador? Era assim, ó, lá na Constituição do Império, você tinha, né, os poderes constituídos, você tinha o poder moderador, que era o rei. Então o rei, né, o imperador do Brasil, ele não podia fazer nada, né? Ele não mandava em porcaria nenhuma, nada. Ele tinha o poder moderador, que era o quê? Quando tinha um conflito, né, dentro do Estado, ele era o sujeito que intervinha, né? Normalmente ele fazia o quê? Ele dissolvia o parlamento e convocava novas eleições, ou dissolvia o gabinete e obrigava o Congresso, porque era um parlamentarismo, né, obrigava o Congresso a eleger um novo primeiro-ministro. Né? Então ele dissolvia o governo. Esse era o poder moderador. Né? Então ele ficava ali fazendo assim, uma espécie de meio de campo entre o executivo e o legislativo. Isso foi destruído pelos militares no golpe republicano de 1889. Tá? Desde então, as Forças Armadas tentam se colocar como poder moderador, de fato, né? Sempre tentam fazer isso. Toda vez que há um conflito entre as elites brasileiras, entre os poderes, as Forças Armadas entram para tentar resolver. Né? Isso na história contada pelos militares. Tá? Então, por exemplo, o golpe de 1930 que colocou Getúlio Vargas no poder, que até hoje eu não entendo porque as pessoas chamam de Revolução Liberal. Né? Foi um golpe. Né? Porque não se aceitou o resultado da eleição e foram lá e colocaram outro sujeito, né? Com apoio das Forças Armadas. Qual que era a desculpa? Né? Que precisava acabar com as elites. Né? As oligarquias tomavam conta do Brasil, etc. Era preciso acabar com o teatro das oligarquias, né, da República Velha, e instalar lá essa maravilha que são os governos militares. Né? Então, o que acontece? Desde 1889, né, usando a ótima expressão do José Murilo de Carvalho, que, na minha opinião, um dos maiores historiadores brasileiros, e o sujeito que entendeu o que é o Exército no Brasil, ele diz que as Forças Armadas são o poder desestabilizador da República. E ele tem esse texto que chama Forças Armadas na Primeira República, o poder desestabilizador, né, que ele publicou em 1974 e até hoje está atualíssimo esse estudo dele. Para quem quiser, é um capítulo da história da civilização brasileira do Boris Fausto, uma coleção em vários volumes. Eu não sei se tem reedição. Talvez esteja num livro do José Murilo que chama Forças Armadas e Política no Brasil. Pode ser que esteja lá também, né? E ele vai mostrando todos os momentos em que os militares intervieram na política brasileira, né, causando mais estrago do que soluções. Né? Há um detalhe, quando você estuda melhor a história do Exército, um pouco mais detalhado, porque ele estava estudando de um ponto de vista da sociologia das organizações e tal, então tinha uma certa limitação no método dele, embora ele inovou, né, o estudo e colocou num outro patamar o estudo das organizações militares no Brasil. Mas qual é o problema? Que o José Murilo não percebe que as crises que o Exército vem para resolver, em geral, foram causadas pelo próprio Exército. Né? O Exército é um fabricador de crises consciente, não é assim que eles estavam lá fazendo uma coisa. Não, eles criam crises e se vendem como solução. Né? Por exemplo, foi assim
no caso das cartas falsas do Arthur Bernardes, né? Foi assim no tal do Plano Cohen, né, que foi todo 100% falsificado aquilo, né, para justificar o Estado Novo. Foi assim nos atentados contra a Polícia Civil, contra a Polícia Militar em São Paulo, que justificou o AI-5, foi 100% arquitetado pelas Forças Armadas. Foi assim no atentado do Rio Centro, né? Foi assim com o ataque ao STF pelos 300 da Sarah Winter, 100% arquitetado pelo GSI, foi assim no 8 de janeiro. Né? Assim, as crises que acontecem no Brasil, essas crises políticas em que o Estado o Exército é convocado por ninguém, né? Ele mesmo se convoca, né, para intervir, né, são criadas pelas próprias Forças Armadas. Mesmo a crise de 64. Né? Quem inviabilizou, quer dizer, uma das forças, né, que inviabilizaram o governo do Jango foi os próprios militares que compunham o seu gabinete de guerra, né, os ministros militares, que estavam lá contra o Jango, que era uma besta quadrada mesmo, né? Mas assim, eles detonaram o governo do sujeito, e aí não tinha outra solução a não ser arrancá-lo, porque o governo estava inviabilizado. Então, assim, o que eles alegavam? Há um impasse, né, entre o presidente da República e o Congresso. Então, travou tudo. Daí eles inventaram a história de comunismo, não sei o que, aquela porcaria toda, né, para justificar o que estavam fazendo. Mas havia um impasse criado pelos próprios militares que eles queriam se resolver. Então, assim, é uma força de desestabilização da República. É óbvio que é assim. Tá? Não há nenhuma justificativa para as Forças Armadas estarem acima do poder civil. Veja, uma sociedade, ela não pertence a ninguém. A sociedade, né, ela é o conjunto das decisões do próprio povo. E o Estado é uma expressão da sociedade. É uma organização criada pela própria sociedade. Não existe, assim, primeiro veio o Estado, né, e aí o Estado criou a sociedade. E em cima do Estado estão as Forças Armadas, que é assim que os militares pensam. Isso está lá na doutrina de segurança do Exército, né? A doutrina de segurança nacional do Exército é assim. Né? O que se aprende na Escola Superior de Guerra é exatamente isso, que a sociedade brasileira é uma função, uma expressão, uma concessão das Forças Armadas. Né? Que são as Forças Armadas quem permite a sociedade existir. A sociedade existe para o funcionamento das Forças Armadas. Né? Isso está lá expresso, as Forças Armadas quem tem que decidir tudo no país. Né? Porque todas as forças econômicas, morais, sociais, psicológicas, né, todos os recursos da sociedade devem estar voltados para a estratégia de defesa. Num país que não entra em guerra desde a Guerra do Paraguai, certo? Então, há 200 anos. Todos os recursos sociais devem estar voltados para a estratégia de defesa. Quem determina a estratégia de defesa? As Forças Armadas. Então, todo o desenvolvimento do país deve ser controlado pelas Forças Armadas. Eles dizem isso está lá e é isso que eu chamo de positivismo militar. Eles dizem isso orgulhosamente e eles acham que isso não é ideologia, né? Eles acham que isso é só assim a pragmática militar, normal, etc, etc. E com base nessa ideologia dirigista, né, e utópica e revolucionária das Forças Armadas, eles acreditam que pode mandar em tudo, no país todo. Então eles acreditam que pode fazer todas as intervenções que eles bem entenderem nos poderes constituídos. Quando não, assim, é óbvio que as Forças Armadas têm que estar submetidas ao poder civil. É óbvio que quem tem que controlar a Escola Superior de Guerra é o poder civil. Quem tem que discutir o currículo dos militares é o poder civil. Não pode deixar esses caras sozinhos na Escola Superior de Guerra inventando historinha de quem tem que mandar no Brasil. É óbvio que eles devem ser supervisionados pelo poder civil. Né? Isso é uma obviedade, mas não é pelo STF. Aí está o problema. Quem tem que fazer isso é o Congresso brasileiro, não é o STF. Então, assim, agora tem coisa que o STF está fazendo que é correto. Por exemplo, o Exército não pode fazer segurança interna do país. Né? Esse negócio de GLO é totalmente errado. Isso aí tem que acabar. Por que está na Constituição? Porque foi lobby dos militares durante a Constituinte. Mas não tem que ter. Né? Militar tem que cuidar de fronteira, tem que cuidar da paz, entendeu? Contra os inimigos externos. Né? Toda vez que o Exército é chamado para cuidar dos problemas internos do país, né, dá merda. É só ver o que foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi um fracasso completo. Né? Teve o caso que o Exército executou
o Edivaldo Santos, lá, aquele músico que estava indo no chá de bebê da afilhada dele, junto com 2 mulheres no carro, uma criança e o cunhado, né? E o carro foi alvejado por 86 disparos de fuzil. E ainda mataram o catador de latinha que correu até a porta do carro para tentar abrir a porta e tirar o cara lá de dentro, né, que estava sangrando, porque ninguém estava vendo que era o exército que estava tirando. Então, assim, o exército não é para fazer isso. Né? Quem lê lá a cartilha, né, de engajamento do exército sabe que, bom, se esses caras forem engajar na rua assim com a população civil, vai dar merda. Assim, o exército não é para construir estádio e lugar de prática esportiva para as Olimpíadas. Não, o exército não é para fazer a segurança de atletas da Olimpíadas, nada disso. O exército não é para nada dessas coisas. O exército vai ficar lá no quartel, na fronteira, impedindo que boliviano e venezuelano entrem no Brasil. Não os refugiados, estou falando de bandidos, criminosos, né? Guerrilha, é para isso. Não é para matar pernilongo na selva, para construir ponte. O exército não é para essas coisas. O exército é uma máquina de guerra. E essa máquina de guerra tem que ser controlada pelo poder civil, é óbvio. Então, assim, o STF está correto nisso. Qual que é o problema? O problema é que quem devia estar fazendo isso era o Congresso. Porque é o Congresso que é o poder moderador. Essa é a ideia. O Congresso é o Congresso que resolve os problemas do país, os conflitos. Não é nem o STF, nem o Executivo, nem as Forças Armadas. As Forças Armadas é um bando de funcionário público que tem que obedecer o Congresso e o Executivo em suas funções, suas prerrogativas constitucionais. Assim, agora, como se eles estão abaixo do povo na Constituição, né? Estão abaixo dos poderes, e eles têm, miraculosamente, por meio do artigo 142, esse poder de sair da Constituição e decidir o que vai acontecer. Não existe nenhum poder extraconstitucional na Constituição, embora o STF acredite que ele seja esse poder, mas não é. Então, assim, o Exército está errado, o STF também está errado. E o Congresso também está errado por deixar as pessoas discutirem isso sem a sua participação. Então, assim, tá certo. A única, por que eles estão votando isso aí, Ana? Então, por um motivo. Para poder passar um recado para a imprensa de que o Exército não vai mais assim se meter em aventuras golpistas, né, junto com o Bolsonaro. E quando tiver alguma outra encrenca, por exemplo, quando nós aqui no STF fizermos muita merda, começarmos a prender todo mundo, etc., as pessoas vão começar a morrer na cadeia. Então, não adianta ficar pedindo SOS Forças Armadas, porque ninguém vai fazer nada, porque isso é inconstitucional. É só isso. Esse é o recado que eles estão dando, que quem manda nessa porra aqui sou eu. É isso que eles estão falando. Então, assim, eles também estão errados. Né? Mas que o Exército Brasileiro precisa ser colocado no seu devido lugar, precisa, isso é óbvio. Né? A gente está desde 1889 sofrendo na mão dessa gente. Né? Então, assim, o país... O Exército é uma fábrica de crises. Né? Quando se mete em política, o país não aguenta mais. A gente tem que voltar para o quartel. Silvio, perguntinha de iniciante no assunto. Naquele vídeo que o Bolsonaro tem lá da reunião, mas ele explica isso, né? Que por mais que ele tivesse de implementar isso, passaria pelo Congresso, não é? Sim, a GLO passa pelo Congresso. Então, já não é uma maneira já não é um freio? Sim, é um controle, claro que é. Mas mesmo assim, é um controle, mas o que você precisa ter é uma força nacional, constituída por elementos de vários estados, por vários tipos de polícia especializada, etc., porque é força nacional. Porque, veja, cada GLO, cada ocasião que você precisa restabelecer a lei e a ordem, né, tem uma especificidade. Certo. Que aí, talvez, em algum momento, você tenha que contar com o apoio de forças militares. Né? Então, por exemplo, quando tiveram que subir o morro lá naquela época no Complexo do Alemão. Uhum. Então, o que aconteceu? A Marinha foi chamada e a Marinha forneceu os blindados para poder subir. Porque daí sem blindado não sobe, e as forças policiais do Rio de Janeiro não tem. Tinha lá o caveirão e tal, mas não tinha os blindados que precisavam. Então eles são chamados a contribuir com aquilo. Uhum. Mas, obviamente, o comando não pode ser militar. Né? Por exemplo, então, como foi, por exemplo, no Espírito Santo, quando teve a greve dos policiais. Então, assim, o Exército não pode ir para a rua. Porque o que o Exército vai fazer na rua? O Exército faz barreira militar, mete um monte de blindado e dá toque de recolher e ninguém sai. Fala, bom, é restabelecimento da lei e da ordem e tal, é um período de exceção, não sei o que, sim, mas aí como que ele aborda quem está na rua? Vejam, exército não foi feito para fazer prisioneiros, para prender. O exército não tem camburão. Ele tem tanque de guerra. Justamente por quê? Porque ele não é para levar ninguém preso, é para matar as pessoas. Entendeu? Então, como que o exército faz abordagem de rua? Não faz.
Hum. Esse é o ponto. Então, assim, o país tem que ter uma força nacional, né, capaz de atuar nos vários momentos em que você precisa, né, assim, de um momento de crise, de segurança pública, de catástrofes naturais, etc., poder atuar. E, obviamente, isso não é o Exército quem deve fazer. O Exército pode até participar de alguma maneira. Uhum. Né? E aí essa força nacional, para ser convocada, também precisa passar por esse, teria que passar por esses trâmites, né? Passar pelo Congresso, etc., etc., né? Pela votação do Congresso, pela aprovação do STF. Né? Agora, o Exército anda muito legalista, né? Assim, ele adora falar da legalidade, que não sei o quê. É que eles têm um tribunal também, né? Que tem, na minha opinião, tem que acabar também. Pode ser assim, do Tribunal Militar, a Justiça Militar, porque o cara roubou uma galinha lá dentro do quartel. Tá. Aí ele é julgado lá Coisa pelas interna. regras lá do quartel, Certo. entendeu? Né? Agora, por exemplo, esses soldados, o cabo e os soldados que mataram o músico lá no Rio de Janeiro, que foi uma execução, né? Eles estão soltos. Entendeu? Porque eles estão sendo julgados pela Justiça Militar e eles estão soltos. E eles estão sendo assim. Foram absolvidos do assassinato do motorista do carro e foram condenados por homicídio culposo no caso do catador de latinha que estava lá para socorrer. Então, assim, os caras deram 86 tiros de fuzil, mas eles não tinham intenção de matar. Porra, então eles tinham intenção do quê? Mas por quê? Porque isso está sendo julgado dentro da justiça militar. E na justiça militar é muito simples, aqueles caras eram inimigos, representavam um risco, e você tem que atirar, não faz sentido, entendeu? De fato, dentro da ótica militar, o cara ser julgado na justiça comum por assassinato, que ele estava só ali matando um inimigo. Né, que é o que o soldado faz. Agora, óbvio que não é isso. Esses caras tinham que estar sendo julgados pela justiça comum, porque aquilo lá foi assassinato. Então, assim, a justiça militar tem que ter os seus poderes muito mais limitados. Né? Então, assim, o que acontece dentro do quartel, beleza, é para a justiça militar, mas quando um membro das Forças Armadas comete um crime, ele tem que ser julgado na justiça comum. Né? A mesma coisa para a polícia militar. Né? Então, assim, tudo isso aí tinha que ser completamente revisto no Brasil.